Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Você é muito bem-vindo ao estudo da lição, a lição de número 5, que nos traz o tema calor extremo. Em 2021, o Kuwait foi considerado o país mais quente do mundo, com uma temperatura média anual de 53 graus Celsius, muito quente. Eu não sei se você já passou por uma temperatura muito quente, mas nós moramos no Brasil, um país tropical, onde a temperatura ela oscila em cada região e em cada época do ano. E eu já tive a oportunidade de morar de norte a sul do Brasil e a gente percebe que em cada local, em cada época do ano, há uma oscilação muito grande de temperatura. O aquecimento global é uma realidade em nosso meio. E tem algumas cidades que no mesmo dia tem as 4 estações. Não sei se você mora numa região ou numa cidade onde tem as 4 estações. Você tem que sair com vários tipos de roupa em algumas épocas do ano, porque em algum momento faz frio, calor, depois faz frio de novo. Enfim, esse é o país tropical em que a gente vive, mas nós sabemos que a temperatura do mundo inteiro ela está desregulada. Parece que a natureza está um pouco rebelde, mas sabemos que tudo isso é um indício do tempo do fim. Estamos nos aproximando dos minutos finais da história desse mundo. E por isso que a lição desse trimestre nos fala sobre provados pelo fogo, o calor extremo. E quando se fala de calor extremos, a Bíblia ela coloca essa figura de linguagem para que a gente possa entender de que material nós somos feitos. De que material nós somos feitos. Então, quanto mais sólido é o meu material, mais eu resisto ao calor extremo. O verso para memorizar se encontra em Isaías 53. Isaías 53 é um capítulo inteiro dedicado praticamente ao sofrimento de Jesus. E o verso 10 nos diz assim: ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, meus amigos, a primeira pessoa que é capaz de nos dar um grande vislumbre de sofrimento é o próprio Jesus, porque quando ele veio nesse mundo, ele passou por muito sofrimento. A Bíblia diz que ele passou por diversas necessidades. Ele sofreu fome, né? Ele sofreu de sede. A Bíblia fala que ele chorou, passou frio certamente, passou muito calor. Mas o ápice do seu sofrimento realmente foi a morte de cruz. Foi o sofrimento de ser chicoteado, de ser espancado, de ser torturado por uma turba furiosa. A morte de Jesus não necessariamente deveria ser de cruz. Quem sabe Jesus poderia ter morrido no altar do sacrifício, lá no templo de Jerusalém, de forma solene, de forma espiritual, de forma contrita, com a multidão ali em oração, em jejum. Quem sabe Caifás e Anás tomariam conta daquele momento muito solene da morte de Jesus, como um cordeirinho era morto lá no Antigo Testamento. O cordeirinho no Antigo Testamento ele não precisaria ser espancado, ele não precisaria ser torturado. A única dor que ele sofreria seria no momento da imolação, da qual o sangue dele era retirado. Dessa forma, certamente Jesus deveria ter morrido aqui nesse mundo. Mas a estratégia de Satanás de colocá-lo à tortura, à morte de cruz, era para fazer com que Jesus desistisse de morrer. Ele desistisse de dar a vida pela humanidade. Mas Jesus foi até o final, mesmo sofrendo, mesmo sendo torturado,
mesmo com a morte de cruz, ele não desistiu. E porque ele não desistiu, nós hoje somos mais do que vencedores. Portanto, nós vencemos porque ele venceu, não como ele venceu. Portanto, meus amados, Jesus, ele passou por muito sofrimento aqui nesse mundo, passou pelo deserto da provação, passou pelo deserto da aflição. E a lição de domingo nos fala sobre o crisol também, o sofrimento de Abraão, o pai da fé, aquele que foi chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela e ir para um lugar desconhecido, que ele não conhecia. E naquele lugar desconhecido, na terra de Canaã, ele passou por vários sofrimentos e o principal dele foi quando ele recebeu uma ordem de Deus para matar o seu único filho, para matar o filho da promessa, Isaque. E Abraão, ele não hesitou. Abraão, ele não questionou a Deus sobre esse pedido tão inusitado, tão difícil. Ele foi até o Monte Moriá, caminhando 3 dias, levando seu filho Isaque. Isaque também entendeu a ordem de Deus. Isaque também, se Abraão é o pai da fé, podemos dizer também que Isaque foi o filho da fé. Ele não desistiu também. E nós vimos aí Abraão sendo provado pelo fogo. A angústia que Abraão sofreu, venceu as provações, venceu as agruras que a vida lhe impôs e foi um vencedor, foi um vitorioso. E nós temos ele na Bíblia como um homem de grande fé, da qual nós podemos também tirar como modelo. E na lição de segunda-feira nos fala sobre a rebeldia de Israel. E aqui conta a história de Oséias. Oséias, o profeta de Deus, da qual tinha uma mulher adúltera, uma mulher que saiu para se prostituir, uma mulher que traiu o seu marido, traiu o servo de Deus, o profeta. E a ordem de Deus foi que Oséias recebesse a sua esposa de volta, que Oséias a perdoasse, que ele pegasse-a de volta. E é dessa forma que Deus faz conosco, é desta forma que Deus ele nos trata. Muitas vezes nós adulteramos espiritualmente, muitas vezes nós nos afastamos de Deus. Tudo aquilo que tira o lugar de Deus, tudo aquilo que tira a nossa comunhão com Deus, quando nós abandonamos a Deus por outra coisa, nós estamos traindo o nosso Deus, nós estamos caindo em adultério espiritual. Todo pecado que nós cometemos é um adultério espiritual. Muitas vezes a gente é muito cruel com o nosso próximo, a gente não perdoa o pecado do nosso próximo, a gente é muito rígido em apontar o dedo, em apontar as falhas do nosso próximo, não queremos perdoar as falhas do nosso próximo, enquanto que Deus ele perdoa o nosso adultério que nós cometemos para com Ele. Enquanto que Deus perdoa todo dia a traição que nós cometemos face a Ele. E muitas vezes, quando a gente não perdoa o nosso próximo, também Deus ele não perdoará aqueles que não estão dispostos a perdoar o seu próximo. Então, no reino da graça é diferente do reino desse mundo. No reino da graça, se Jesus fosse justo conosco, nós hoje estaríamos mortos. Então Deus ele não é justo conosco do ponto de vista humano, porque se Ele fosse justo, o nosso salário seria a morte. Porque a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. E todos nós já nascemos condenados para morrer. Todos nós já nascemos com uma sentença de morte. E Jesus veio a esse mundo para nos resgatar do pecado, da perdição, do lamaçal desse mundo. Portanto, o exemplo de Oséias aqui é um exemplo de como devemos tratar o nosso próximo, de como Deus nos trata e de que o perdão é a base de toda a cura da nossa alma e a base também da nossa salvação. Terça-feira nos fala sobre o homem que mais sofreu também nesse mundo, chamado Jó, sobrevivendo por meio da adoração.
Jó, quem sabe, foi um dos personagens bíblicos que mais sofreu, porque ele perdeu, além de perder toda a sua riqueza, ele era um homem muito rico, ele perdeu toda a sua propriedade, ele perdeu a sua saúde e ainda perdeu os seus 10 filhos. Foi um sofrimento muito grande, foi uma grande amargura. Ele passou pelo fogo da provação, pelo fogo do sofrimento, mas Deus sabia de que material Jó era feito. O material de Jó era resistente, era a prova de fogo. Portanto, Deus, ele usou Jó como um troféu em suas mãos, porque Deus conhecia o coração de Jó. O livro de Jó ele começa assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e ali dá uma rápida descrição de como ele era rico, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, de maneira que ele tinha uma propriedade muito grande, ele tinha muitos trabalhadores, mas a Bíblia fala que Jó ele tinha características imprescindíveis de um cristão. Ele era reto, ele era íntegro, ele era temente a Deus e, por fim, ele se desviava do mal. Ou seja, na dúvida, ele dizia assim: olha, na dúvida é melhor não se aproximar. Na dúvida é melhor não ir para cá, é melhor se afastar. E é dessa forma que o verdadeiro cristão, aquele que alcança uma maturidade espiritual, tem que agir em face a esse mundo de pecado. Porque tem coisas que a gente fica muito em dúvida. Será que isso pode, isso não pode? E vez ou outra, alguma pessoa me pergunta: será que isso é pecado? Será que isso pode? Agora, quando uma pessoa pergunta se isso é pecado, se isso pode ou não pode, ela pergunta geralmente porque ela quer se aproximar daquele mal o máximo que ela puder, ela quer se aproveitar daquela situação o máximo que ela puder, enquanto não for pecado. Só que quando a gente se aproxima de uma linha imaginária que nós temos dúvida se é pecado ou não é, nós já começamos a entrar no terreno encantado do inimigo. E às vezes pode até não ser pecado algumas situações da nossa vida. Mas só o fato de a gente se aproximar daquele mal, embora ainda não esteja pecando, nós já estamos sendo uma presa fácil de Satanás. E Jó, a Bíblia fala que ele se desviava do mal. E aí está o segredo da vitória de Jó. E aí está o segredo da nossa vitória. Jó ficou cravado na história como um homem de grande fé. Um homem que passou pelo fogo da aflição, foi fiel e foi resistente até o final da sua história. Nós temos uma linda história na Bíblia, conhecida como o livro de Jó, graças à sua fidelidade. Nós temos na quarta-feira, sobrevivendo pela esperança, e aqui fala sobre a história de Paulo. Paulo largou todo o seu conforto, largou toda a sua fama, largou toda a sua posição social para sofrer por Jesus. E em algum momento das suas cartas, ele diz: pois eu me alegro no sofrimento. Você já viu alguém se alegrar no sofrimento? Você já ouviu alguém dizer que fica feliz quando está sofrendo? Pois é, Paulo, quando estava sofrendo por Jesus, ele dizia: eu me alegro no sofrimento, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E Paulo dizia: porque para mim, quando estou fraco, é aí que estou forte. E foi dessa forma, meus amados, que Paulo, ele se tornou um dos maiores personagens do Novo Testamento. Paulo, ele foi um homem fantástico, um grande admirador, e hoje Paulo, ele traz grande influência para nós, porque ele passou pelo fogo da provação, ele passou pelo fogo do sofrimento, foi fiel a Deus e ele não desistiu, e por isso que hoje Paulo, ele tem nos inspirado. Paulo, ele tem nos dado um motivo para que a gente possa entender como que Deus ele lida com aquelas pessoas que são fiéis. Um grande exemplo para nós hoje. E na parte de quinta-feira nós temos outro personagem. Bem, já falamos sobre Abraão, falamos sobre Oséias, falamos sobre Jó, falamos sobre Paulo.
e tantos outros personagens da Bíblia que não dá para falar tudo nessa lição dessa semana, mas a lição de quinta-feira nos fala sobre um outro personagem que é indispensável nós falarmos nesse momento. E vocês sabem quem é esse outro personagem? Esse outro personagem se chama você, se chama eu. É isso mesmo. A lição também ela nos coloca que nós fazemos parte desse sofrimento. E certamente eu esteja falando aqui para alguém que esteja passando por um momento de grande aflição, de grandes provações. Não sei qual é a sua aflição. Se o seu problema é um pecado que tenha que vencer, se o seu problema é financeiro, é desemprego, é um filho que está desviado dos caminhos de Deus, é um problema no matrimônio, no casamento, se é um problema de saúde, se é um problema, não sei. Mas todos nós, meus amigos, passamos por muito sofrimento nesse mundo. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos, mas o certo é que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós passamos por grandes sofrimentos. Qual que é o segredo para vencermos? Nós aprendemos com os personagens do passado que o segredo para vencer o sofrimento, a aflição, é confiança, é confiar inteiramente em Deus. Não temos a resposta para tudo nesse mundo. A Bíblia é um livro que nos dá muita resposta, mas nem mesmo a própria Bíblia ela nos dá a resposta para o sofrimento desse mundo. Tudo o que nós queremos para nos salvar, nós encontramos na palavra de Deus. Tudo. Mas existem muitas respostas que nós só vamos ter de Deus na eternidade. E o tema do sofrimento é um tema muito difícil de lidar com ele, porque só quem sabe é quem passa pelo sofrimento. Só quem conhece a fome é quem passa fome. Só quem conhece a sede é quem passa por sede. Só quem conhece o frio é quem passa por frio. Só quem conhece o calor, o deserto, o fogo te consumindo é quem passa por esse deserto. E Deus, Ele nos promete de que estará conosco no frio, no calor, na fome, na sede, no deserto. Ele está sempre ali nos dando o seu apoio. Deus sempre tem um escape, Deus sempre nos dá a esperança para aqueles que confiam nele. E eu quero desafiar, meus amigos, a você nesse momento a confiar sua vida inteiramente a Deus, não importa o que aconteça. Que a história desses homens heróis do passado, como Jó, como Paulo, como Abraão, possa nos inspirar a termos mais confiança em Deus. Oração, jejum, estudo da palavra são essenciais para passarmos por esse deserto. Que Deus nos abençoe, que possamos a cada dia colocar nossa vida à disposição de Deus e certamente Ele suprirá todas as nossas necessidades. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo estudo. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau!